eu só vou no fluxo. Eu lembrei daquela criança que fala, eu tava quieta. Eu tava quieta, entendeu? Então, Você já tá gravando? Ela já tá gravando. Eu queria vir aqui fazer uma apresentação, pois então eu não sei como esse vídeo irá ao ar, o que será dito, combinado com a mulher linda e maravilhosa. Mas eu já estou te convidando, porque nesse momento eu vou te explicar o que está acontecendo. Eu estou adiantando o nosso almoço aqui, porque depois, logo mais tarde, teremos mais gravações. Então eu vou adiantar esse momento em que o marido talvez faça um barulho, algo do tipo, e vou adiantar o almoço. E aí a Su falou assim, olha, vamos deixar gravando, vai que na nossa conversa só surge um assunto. Então, não sei qual é o assunto que vem por aí, mas fica com a gente e lembrem, se inscreve, curte, comenta, aproveita, participa. Estamos aí, combinado? Qual que é o formato? Qual que é o nome desse formato no YouTube, bem? Vida Serena com Rafaela Ávila. Esse formato aí, não. Ah, esse é o formato? É vlog, gata. É o quê? Vlog. Ai, é tudo tão novo pra mim. Vlog. Pois é, a gente tá até sem microfone, nem sei como vai ficar o áudio. E tem pano de prato na bancada atrás, você não vai deixar eu usar esse vídeo, já tô vendo. Pode? Vlog pode, né? É vlog. O que é vlog? É vídeo da vida real. Resumindo, é um vídeo da vida real. Vídeo da vida real. É assim mesmo. Eu sou uma mulher limpa, organizada, mas temos um pano de prato aqui. Que na bancada da cozinha. Acontece. Exato. Agora, será que esse áudio vai ficar bom? É, importante. Da hora. Qual o melhor presente que a vida pode te dar quando você não gosta de cozinhar? Qual é? Qual é? Não sei. Você não sabe? Ter uma amiga que cozinha. Não. Ela não só cozinha. Ela ama cozinhar. Eu É amo diferente. cozinhar. É um aprendizado para mim, né? Hum. Quem sabe eu não chego nesse nível um dia. E ainda eu fico livre. Porque eu sei que você tá muito feliz aí. Com certeza. Eu não fico desesperada querendo, eu preciso ajudar a Rafa. Não, ela tá feliz ali. Eu acho que, inclusive, hoje eu vou fazer aquela saladinha que a gente comeu ontem. O que você acha? Perfeita. Ai, gente, que salada. Ai, que delícia. Arrozinho, feijãozinho. Como hoje eu esqueci de descongelar a carne, A gente vai o quê? então hoje vai ser algo mais rápido. Uma linguiça no airfryer, beleza? Ok? Feijãozinho vou pôr pra cozinhar. Tá. E beleza. Continuemos. Só vou fazer umas coisas. Agora vamos então ao assunto lá do que nós já tínhamos começado. Do que você quer falar? Uai, o que vier tá valendo. Então, mas como eu disse, são sempre as pessoas que... Ah, é verdade, esqueci, peraí. Deixa eu só dar um Google aqui, porque o hater vem rápido. Deixa eu ver como que o Google me explica o significado de vlog. Ah, é Porque verdade. depois que eu falei... Vai que, né? Isso a gente já pode começar a falar, tá bom? Tá, Que claro. insegurança é essa, Suelen? Que bom que quem define o assunto é outra pessoa, né? Que ótimo. Calma, não desvia o foco, que eu já tô distraída. Vlog é um blog em formato de vídeo. Se você visitou um canal do YouTube para ver alguém falar ou demonstrar como fazer algo, ou outros conteúdos em vídeo, isso é um vlog. Não, isso é tutorial. Eu questionando no Google. Google, você tá errado. Eu respeito o seu posicionamento, eu só acho o posicionamento burro. Ai, gente, não, era vlog e a vida real, não é? É o que eu vejo. A pessoa, tipo assim, ó, vai num acampamento. Vou fazer um vlog do dia do acampamento. A pessoa filma o dia inteirinho e compartilha com a gente. Eu via como um vídeo da vida real, mas vlog, na verdade, é um vídeo, é um blog em formato de vídeo. E blog, não é isso? Não, blog, vamos ver o que é blog. Blog significado que é as blogueiras, elas escreviam sobre o nicho delas. Blog
é um site ou parte de um site que contém conteúdo frequentemente atualizado sobre um ou múltiplos tópicos. O termo é uma contração para weblog, que por sua vez significa registrar informações num site. O termo blogueira vem de blog, porque elas escreviam sobre um assunto ou sobre vários da vida dela, dando dica ou não, ou só falando mesmo. E era parte escrita com fotinhas quando começou. Depois que veio as redes sociais com vídeo. Que interessante. Então, essa é a história. Eu amo isso, sabia? É? Eu gosto muito de saber coisas conectadas com a história, como tudo começou e assim por diante. Então, essa parte no nosso canal vai ser o vlog. Vídeo da vida real. Porque aquele que a gente começou depois, a gente não contou isso, né? Eu não falei isso na introdução, né? Mas olha, vamos ter a playlist ali do Café com a Rafa. Aguardem. Então essa é a playlist do vlog? Seria isso? Seria. Beleza, maravilha. Vamos lá. Traga um assunto. Vamos começar. Sobre o hater, não é insegurança. Eu tô em negação. É porque o hater vem, aí tipo, você já tem que ter essa consciência. Eu falei o que eu acredito que seja. Mas eu queria ver a definição e eu descobri que é outra coisa. Olha. Mas o que eles pensam importa? Por quê? Porque são eles que inventaram. Mas eu acredito que é assim, ó, é igual o... Me explica melhor. Tá. Tô tentando compreender. Eu queria entender o significado da palavra. Perfeito, mas por Só que que você eu- se preocupou com os haters? Porque vão falar, tá falando e nem sabe o que é um vlog. O vlog não é isso. Essa sua cara deveria Não. Deixa só a voz e a imaginação. Então, mas... ok, tudo bem. Então, temos um termo técnico, tal. Mas eu acredito numa outra coisa. O Olha quê? eu interrompendo. Pode falar, me diga. Existem coisas que são criadas para um fim, mas que se popularizam de maneira diferente. Então, quando eu estava lendo, eu pensei nisso. Tudo bem, quando começou era isso, mas hoje não é. Quando você estiver à toa, entra no YouTube e digita vlog para ver o que você vai ver. Que formato de vídeo que é. Perfeito. A gente tem que falar essa linguagem que as pessoas entendem. Como é conhecido. Amor, vem cá. Tem... Você não quer vir? Eu ia falar que você é figurante, mas você é protagonista. Então, só uma pausa, ok? Só uma pausa. Daqui a pouco a gente volta. Pronto. O marido da terapeuta já foi pra rua. Foi. E aí, olha só, já aproveito esse momento para falar uma coisa muito importante. Quem está aparecendo sou eu. Então, eu tô nesse trabalho, esse trabalho é meu. E eu não consigo realizar ele sem o apoio essencial e fundamental do meu marido. Tanto é que vocês não viram, né, Su? Mas a Su veio aqui, mostrou pra ele como é que vai começar a ficar os nossos primeiros vídeos e tal. E a coisa mais maravilhosa foi ver o meu marido sorrindo naturalmente. Então, ele não apareceu, mas ele sempre está aqui do meu lado, me apoiando, me incentivando a realizar meus sonhos. E por que eu tô falando isso pra você, mulher linda? Porque nem tudo que você fizer na vida, às vezes, por exemplo, a pessoa vai estar ali no sentido de, no caso do meu, apareceu. Ele poderia ter aparecido, logo ele aparece. Mas eu sei que ele vai. Nós vamos conquistar esse momento. O que eu tô querendo dizer, na verdade, é o seguinte, que as pessoas que amam você, elas não precisam fazer exatamente o que você faz. É isso. As pessoas que realmente são importantes na sua vida, elas não têm que fazer tudo o que você faz. Eu amo aparecer, falar, conversar, tal. O meu marido, ele ama conversar, você sabe, né? Muito. E ele tem muito conhecimento para compartilhar. Quando a Rafa falou agora há pouco que
Ai, eu amo saber dessa história, do começo das coisas. Eu já vem na minha cabeça, né? Por que será que ela se apaixonou pelo Marcos, né? Um homem que ama estudar, ama descobrir as coisas e ama compartilhar. E ele sabe muito. É muito gostoso de ouvir ele Só que não falando. é essa coisa aqui do vídeo. Então, assim, olha, valorize as pessoas que se importam com você e que são diferentes de você. Eu e meu marido, a gente tem muita coisa em comum e muitas coisas somos diferentes um do outro. Mas é um complemento perfeito pra mim, pra quem eu sou. Eu sei que eu sou esse complemento perfeito pra ele. Fica a mensagem, tá bom? Eu respeito muito quem o meu marido é e as opiniões, as decisões dele. Então não é porque eu tô fazendo algo importante aqui e eu tô aqui, a Suelen aceitou aparecer, que ele é obrigado a aparecer. A vida não é assim, né? E a gente tem que saber respeitar quem as pessoas que realmente fazem diferença na nossa vida são. Eu sei o jeitinho do meu marido e por isso eu falei pra Su, pausa. Porque ele queria vir aqui, ele me deu um abraço super gostoso, mas ele não queria aparecer no vídeo. Simples E assim. participou desse primeiro dia de gravação pro YouTube. Participou. Veio daqui. Imagem não, né? Senão ele vem daqui a pouco ele vai falar assim pra mim, você vai mostrar minha cara? Direitos autorais, viu? E aí vai ficar caro. E Jogador caro é pra mais pra frente, deixa pro futuro. Exato. Então é isso. Mensagem já do vídeo, olha. Claro, já mudamos o rumo da conversa. Ah, não sei, você continua conduzindo. Porque assim, ó, quando você falou... Calma, eu vou lembrar. Quando você falou sobre ser o complemento, né? No casamento, eu já tenho um tempo pra... Eu só aprendi, na verdade, depois que eu tava em terapia. Antes disso, não. Porque as diferenças... É muito mais fácil fazer elas virarem obstáculo no relacionamento. É verdade. Porque você quer porque é mais fácil. Você quer uma pessoa que age igual a você, que pense igual a você. Se você casou com expectativas irrealistas, você tem um fantástico mundo de Bob na sua cabeça, que meu marido vai ser meu príncipe encantado, que vai concordar com tudo que eu quero. E aí a vida real vem e bate na sua cara, né? Fala, filha, outro ser humano, outro gênero, né? Você mulher, ele homem, outra criação, outras necessidades, outra maneira de enxergar a vida. E aí você vai e tem que aprender a fazer com que as diferenças sejam esse complemento, porque para virar um obstáculo no relacionamento é fácil. Ela não percebeu o que ela falou. Ai, que medo. Não mesmo. Não se assuste. Você não falou nada de errado. Quando eu disse essa frase, olha pra mim. Tô olhando. Olha só que interessante. Você trouxe uma coisa que é o que a maioria das pessoas vão para um casamento. Então não é sobre você, ok? É sobre, em geral, é assim. Você disse assim, olha, a gente casa achando que vai ter o príncipe encantado, tal, e que ele vai fazer tudo o que eu quero. O ser humano não percebe, as pessoas não percebem, né? As mulheres muitas vezes não percebem, e às vezes nem os homens percebem. Casamento não é sobre isso. Casamento não é você ser a filhinha do papai que ele faz tudo pra você. Você cresceu, olha, você tá em outra fase da vida. Esse pensamento, ele é infantil. Ai, meu Deus. Trabalhamos com fatos aqui, tá bom? Só falamos dessa maneira quando é um fato. E esse pensamento é infantil. Aí de repente você para e pensa, como que vão escutar isso? Exato. Mas é infantil. E na verdade eu não tava pensando no que os outros iam pensar. Tá bom? Tá bom, desculpa. A minha cabeça que vai nessa direção. A da Exato. terapeuta vai em que direção? Eu pensei, como vai ser pra Suelen receber essa informação que eu estou dando? Não, a Ok. Suelen gosta de fatos. Então, beleza. Então, olha só, esse é um pensamento infantil, na verdade. As pessoas casam, aí ele vai fazer isso pra mim, acha que a pessoa tem que mudar quem ela... É claro que todo ser humano tem que se desenvolver,
Mas o seu marido, ele não tem que mudar para ser o que você quer. Você escolheu esse homem. Então, o que tem nesse homem que eu amo, que eu sou apaixonada. Existem algumas características no meu marido que muita gente detesta e eu tô nem aí para essas pessoas. Sabe por quê? Porque são essas características, é claro que ele tem que se desenvolver, assim como eu tenho as minhas características que preciso continuar me desenvolvendo. Então, ele precisou ao longo do tempo amadurecer, se desenvolver em muitas áreas e vai continuar precisando, porque a vida não é só sobre você viver para si. A gente vive sempre rodeado de outros. Mas, pensando na nossa história, na minha história e na dele, quantas vezes, se o meu marido fosse o tipo de pessoa que se submetesse para agradar o que os outros queriam que ele fosse, eu nunca teria o homem que eu tenho na minha vida. Então, é essas características que outros detestam que eu falo, amor, eu amo em você. É claro que precisa de lapidação, mas eu amo a essência dele. E a essência dele é diferente da minha. Mas a gente junto... Ai, amorzinho total! Temos desafios? Temos desafios. Mas eu amo, né? E a gente precisa saber isso. Eu nem me lembro qual foi a pergunta que você fez. Não tem problema, a conversa é assim mesmo. Mas o ponto é, a gente não casa pra, eu vou ter tudo que eu quero. Casamento não é pra isso. Casamento é sobre vida adulta, é sobre se conectar com o outro. Olha a profundidade. Gente, eu amo assunto de casamento, tá? Casamento é você se conectar a um outro ser humano que não foi gerado como você, que tem um coração fora do seu corpo batendo, tem um corpo ali, mas vocês se conectarem de uma tal forma a ponto de se tornarem uma só carne. Cara, será que as pessoas param para meditar na profundidade do que é isso? Eu estou escolhendo um ser humano que vai ser, a gente vai estar conectado mesmo, mesmo que sejamos em corpos diferentes, sabe? Sim. Então somos uma só carne. Então, os sonhos do meu marido são os meus sonhos são os dele. A gente tem a nossa individualidade. E eu busco respeitar isso nele e ele busca respeitar isso em mim, eu sinto isso. Mas não é sobre perder a sua individualidade. É sobre você escolher quem vai ser a sua uma só carne. Quem vai sim deixar você por completo. E eu percebo que hoje em dia existe uma mensagem, existe um medo. Essa mensagem é muito mais sobre o medo e as decepções que as pessoas têm de que, eu sou completa. Eu não preciso de alguém porque eu sou completa. Mentira! Você é completa como mulher. Então eu tenho órgãos que eu funciono como mulher. Aqui o meu corpo, a minha vida, o meu pulmão vai bater. o meu coração vai bater, sabe? Mesmo que o do meu marido não bata. Infelizmente, isso acontece. Faz parte. Agora, então, existe isso. Mas assim, você achar que num contexto, que no universo, na conexão de um mundo como um todo, você não precisa do outro, que você é autossuficiente, o que é isso? Você é Deus? Deus é onipotente. Deus não precisa de nenhum outro ser vivo. Mas ainda assim, Ele escolheu criar outros seres. Agora nós precisamos de outros, sabe? Faz parte do ser humano. Então, quem eu acho que eu sou assim para falar que eu não preciso de um homem na minha vida? Eu preciso sim. Eu só consigo estar fazendo isso aqui com leveza
Porque há dias atrás o meu marido virou para mim e falou assim, olha, esse peso é meu. Então eu consigo ajudar outras pessoas porque ele pode fazer coisas e ele tem a capacidade que eu não tenho, e eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso, de carregar coisas que, sabe, eu não preciso carregar. E eu vou carregar. Ai, a Rafaela pode carregar? Rafaela pode carregar. Vai fazer bem para ela? Não vai fazer bem para mim. Então eu preciso sim. Amo ser casada e acho que as mulheres deveriam se permitir meditar sobre o assunto. Cada um tem a sua individualidade, mas fomos criados. Fomos criados, homem e mulher. Um casal foi criado, sabe? Então, sim, eu sou o tipo de mulher da opinião de que preciso de um homem. Esse homem é o senhor Marcos Alves. Ai, meu Deus. Isso porque você tá só cozinhando, graças a Deus, né? Não estamos em sessão. E olha a profundidade da conversa. Aí, quem achar que isso não acontece na vida real. Você tá forçando só pra gravar. Você não cozinha tendo papo profundo, né? Nossa. Cozinha muito tendo papo profundo. Essa é a minha vida, né? Você vem cozinhando, dobrando roupa, varrendo o chão. Nossa. E assuntos muito complexos e profundos. Que legal. E aí, o que mais? Quer continuar por essa linha? A gente Pode ser. Acho que tá fluindo bem, já que você ama falar. Eu gosto também. Então me fala, o que você vê aí sobre casamento, as percepções das pessoas? Além dessa, né, que foi uma situação real para mim, de precisar corrigir minhas expectativas sobre o que é o casamento, realmente. Então você percebeu, as suas expectativas eram irrealistas sobre o casamento. Eu casei com as expectativas erradas. Irrealistas? Imaturas, talvez, melhor, né? Infantis? Infantis, exato. Infantis. Por que infantis? Porque é aquela coisa que a menina cresce. Sim. Vendo? Aquela e principalmente porque a audiência vai precisar se acostumar com a autoestima, né? Onde você fala o que você fala e eu estou aprendendo, então eu vou falar. Tá. Principalmente porque eu sei que eu fui a filhinha do papai. Eu sei que eu fui. Eu demorei para aceitar, mas eu sei que eu fui. Então, se o primeiro homem da minha vida, que foi meu pai, me tratou como a princesinha dele, como que o meu marido que eu escolhi não vai fazer, como você disse, né? Que eu nem reparei que eu tinha falado, tudo o que eu quero. Sabe que você me fez lembrar de uma coisa muito importante, né? Inclusive, eu ouvi isso numa série. Eu tava assistindo uma série, descontraidamente, e aí ali na série, o pai fala isso pra filha dele, da preocupação que ele tá e tudo mais. Eu falei, caracas, meu, quanta gente já ouviu isso e as pessoas acham que é normal. O pai vira pra filha dele, não tô falando que foi o seu caso, sim. Tá? Mas isso é muito comum. O pai vira pra filha dele e fala assim, não, minha filha, é que nunca vai ter homem bom o suficiente para você. E aí, mulheres, se isso acontece dentro de casa, se você tem filhas pequenas, né? E você percebe que o seu marido tem o hábito de falar isso, conversa com ele gentilmente, porque essa menininha, ela vai crescer. Acreditando nisso. Ela vai acreditar que nunca vai ter homem bom o suficiente para ela. Que o único bom o suficiente na vida dela vai ser o pai dela. E aí, como é que essa mulher, então, vai inconscientemente e conscientemente fazer escolhas, tomar decisões na vida que levem a ela a escolher um homem que, cara, esse homem me carrega no colo. Esse homem me conduz, esse homem é forte mesmo para me carregar. Então, você criou expectativas por ter sido a filhinha do papai. E ao longo da vida você precisou se cuidar para olhar e mudar essa... Porque isso era minha responsabilidade, né? Exato. Também eu não acho justo, assim, quando a gente
caminha o pensamento na direção do eu sou assim porque fizeram isso comigo. Mesmo que seja um fato, né? É minha conta, não é da conta da outra pessoa, né? Então tá na minha responsabilidade lapidar. Como se trata de crença, não seria lapidar, né? Quando se trata de crença? Não, ajustar a expectativa. Não é lapidar, é ajustar a expectativa mesmo, né? De que o meu marido é incrível. Ele não vai fazer tudo que eu quero. E ele continua sendo um marido incrível. Não é isso que vai fazer ele ser um marido incrível. E você falando sobre falar, né? Meu pai não é de falar. Meu pai é de demonstrar. Ele sempre demonstrou o amor dele em ação, mas ele não era de falar. Então, por exemplo, quando você falou, né, da frase da série, que o pai disse para a filha que nenhum homem seria bom o suficiente para ela, pelo contrário. O meu pai percebeu que existia uma grande possibilidade de eu e o Alex sermos complementos antes que eu me desse conta disso. Olha que Meu pai enxerga a gente como casal muito antes de eu me apaixonar pelo Alex, porque nós éramos muito amigos. E aí, quando estávamos em momentos assim, com a família junto, outros amigos juntos, o meu pai já tinha percebido, vai sair alguma coisa daí. Por causa que a maneira que a gente se relacionava fluía muito bem. Ele Você fala, e o Alex. eu e o Alex, ele fala, vocês eram amigos. Mas vocês... Eu já via que aí, dali ia sair alguma coisa. O meu pai, ele, diferente dessa opinião que você expressou, ele viu potencial nisso antes de mim. Vamos colocar música igual a Ana Maria Braga de fundo? Como é? Solta o som, DJ! Solta o som, DJ! Agora, olha só. Isso é uma coisa válida a ser dita, tá bom? Quando os pais são conscientes, né, e eles sempre vão errar, fato, infelizmente. Mas quando os pais são conscientes do papel, da função deles, né, eles vão buscar treinar seus filhos para viver a vida. E aí vale uma coisa muito interessante que muitas vezes, até em processo de terapia, a pessoa leva um tempo para perceber diante do processo, como tem que caminhar o processo da terapia. Que o que os nossos pais fazem, como eles são, como eles agem, é sobre eles. A visão que eu tenho do mundo, a visão que eu crio do mundo, é sobre mim. Então, veja bem, às vezes, o pai, ele... deixa eu pegar um assunto, um exemplo aqui. Estou buscando um exemplo aleatório. O pai, você foi a menininha do papai, ok? Então, ele buscou te tratar da melhor forma possível como mulher. Então, te tratou mesmo desde pequenininha. Sabe esses vídeos que a gente tem visto na internet? Que o pai chega, dá um buquê de flor pra filhinha dele, que não sei o quê. Ele tá ensinando a filha dele que ela tem que fazer o quê? Receber um homem na vida dela que a trate bem. Que a trate com o devido cuidado, valiosa, tal. Mas essa criança, é claro que tudo depende muito do que também é falado, então existe todo um contexto. Mas às vezes, nos esforços dos pais, eles fazem o melhor deles para entregar esse conceito para o filho, para a filha. A criança pode ter a percepção de que é isso que eu quero para minha vida ao encontrar um homem, ou nenhum homem vai ser igual ao meu pai, né? Então, os conceitos, as crenças que nós desenvolvemos, não é só porque os outros falam, porque os nossos pais falaram. É por causa que os nossos pais fizeram. É sobre quem a gente também é no interior, né? E vale ser dito isso porque, na maior parte das vezes, eu não posso falar muito dos dias atuais, tá? Porque os dias atuais as coisas estão feias. Mas quando as mulheres vêm para a terapia e falam dos pais, muitas vezes a gente percebe que os pais tentaram mesmo dar o melhor. Só que eles não são perfeitos, então eles não conseguiram agregar tudo. Até porque antigamente não tinha tanto conhecimento como se tem hoje. Não se era falado muito sobre hoje.
Então, por exemplo, talvez seu pai, como você falou, não era de falar, mas era de demonstrar. E aí você criou uma percepção, algo aí, sobre o casamento, que te fez ter expectativas infantis, como eu vou ter tudo o que eu quero. Eu vou ter alguém que vai fazer pra mim tudo. Talvez esse pai tenha sido esse homem na sua vida. Entendeu? E às vezes ele querendo te valorizar, a motivação dele era te valorizar, te respeitar. Você desenvolveu a crença de que você ia ter um homem que ia fazer tudo o que você queria. Então não é sobre o que o seu pai te orientou, é sobre a percepção que você criou, que você desenvolveu sobre a forma como ele te tratou. Por isso que em relacionamentos existem coisas que completam. Gestos, coisas que eu faço por você, coisas que eu falo, que oriento. E esse é um papel fundamental na vida de pais em relação a filhos. É preciso fazer, demonstrar, exemplificar e é preciso orientar. Orientar. Combinado? Muito válido. Gostaram? Muito importante. Gostaram? Top. Como sempre. Vamos refogar o arroz? Vamos. Daqui a pouco a gente volta. Começou? Começou. Vamos refogar o arroz? Vamos refogar o arroz. Feijão também. Diga. Estamos falando casamento, pai, expectativas infantis, né? Isso. E aí, o que você me diz desse papo que nós tivemos? Top. Te ajudou? Muito. Vai ajudar outras mulheres? Acredito que sim. Esperamos e desejamos que sim. Certo? Mesmo que seja assim, só uma pausa para refletir, talvez em algo que nunca tinha parado para refletir, eu já vejo como ajuda. Com certeza. Principalmente se essa reflexão levar a mudanças, né? Então, refletir, olhar para o seu interior já é o primeiro passo. Agora, mudar, então, meu Deus, que coisa boa. E aí, me diga, por onde continuamos? Perguntas. Vamos ter perguntas aí? E aí, fala. Teve uma coisa que você falou que me fez lembrar de um podcast da doutora Bia, Ana Beatriz. Certo, amo ela. Eu também amo ela. No podcast com o Rosandro Klinger, que eu também amo o trabalho dele. É. E eles começam a falar sobre casamento e ela fala, né? Casamento é dois que viram um, mas sem deixar de ser dois. Teve uma hora que você falou sobre a individualidade e não é fácil, né? Mas para mim foi um desafio. Entender a conexão, a união necessária que tem que ter para o casamento funcionar. É dois que viram uma só carne, mas o manter a individualidade ao mesmo tempo. O desafio, né? De manter a individualidade e ao mesmo tempo ser unido com outra pessoa da carne. Uhum. Você diz que isso é desafiador. Sim. Eu julgava que era porque eu casei já com uma independência construída. Então, por exemplo, eu saí da casa dos meus pais solteira, eu morava sozinha já. É como se fosse assim. Eu já tinha minha vida funcionando. E aí, aprender a encaixar duas vidas em uma foi um desafio também. É que a sua individualidade, do meu ponto de vista, né, é diferente de independente. A crença do ser independente, lembra daquilo que eu mencionei? Que o fato de que a pessoa ela se comporta como se ela não precisasse. Então, uma independência saudável não é sobre você nunca precisar. É sobre, na verdade, você reconhecer o que você é capaz e você não colocar a responsabilidade nos outros que cabe somente a você. Então, eu sei do que eu sou capaz, eu vou
eu conquisto, eu pego a minha responsabilidade para mim e eu busco executá-la. E não significa que isso aqui é minha responsabilidade. Não significa em nenhum momento que eu não vá precisar dos outros. Às vezes as pessoas nos ajudam diretamente e às vezes indiretamente. Então, por exemplo, é igual uma mãe quando o filho nasce. Como que ela vai conseguir cumprir bem a responsabilidade dela de ser mãe? Que não é a mesma coisa de ser pai. São responsabilidades diferentes, são papéis diferentes, funções diferentes. A mãe consegue cumprir bem a responsabilidade quando o homem que está do lado dela cumpre bem o seu papel de ser o chefe da família, o marido provisor, protetor, o pai daquela criança. A mãe consegue cumprir. Ela está fazendo isso sozinha? Não tem alguém lá fora trabalhando, vencendo todas as guerras do mundo por ela e pelo filho. Então, ela tem uma ajuda indireta, entende? Mas ali na hora de cuidar do bebê, de dar o leitinho pro bebê, de dar o banhinho, enquanto o pai tá trabalhando, fazendo as coisas, ela tá fazendo isso. Não que o pai não vá fazer isso, hein? Vocês não ficam... Comecem a falar, colocar palavras na minha boca. Não é isso que eu tô falando. Exatamente, exatamente. Amor, se você quiser, pode passar. A chave? Aqui. Chave do carro? Eu só fechei aqui por causa... Não tem problema. É vlog. Vlog, amor. É Vida real. vida real. Acontecendo. Entendeu? É isso aí. Vlog pode. O Marcos olhou e falou assim, meu Deus, cadê o profissionalismo da minha mulher? Estamos todos aprendendo aqui. Nova plataforma, novo formato de vídeo. Ai, meu Deus. Você sabia que eu casei com o conceito de não preciso? Eu casei com o conceito de... Na verdade, eu acho que não era só um conceito, eu me orgulhava disso. Eu não estou casando porque eu preciso dele, porque minha vida está indo muito bem, obrigada, sim. Mas eu me apaixonei por ele, então eu quero ele na minha vida. Eu não estou casando porque eu preciso, eu estou casando porque eu quero viver com este homem. Isso não é errado. Mas eu não preciso. Aí que entra o ponto, olha, valorize esse sentimento que você teve dentro de você. Você querer é o que provavelmente te sustentou para vencer os desafios do casamento, entendeu? Que te moveu a falar assim, eu quero tanto esse homem na minha vida que eu preciso olhar para mim, que acho que tem coisa aqui que não tá batendo legal. Então, não se julgue por você não pensar, por você não ter pensado o que você precisava. Estamos todos em desenvolvimento. Hoje você é uma mulher que se permite olhar para isso. E muitas aqui tenho certeza que vão se identificar com isso. Agora, a questão é, a partir do momento que eu me dou a oportunidade de, nossa, mas é importante também eu aceitar o fato de que eu preciso. Você acha que quando eu me apaixonei pelo meu marido, né, eu tinha essa consciência de que uma mulher precisa de homem? Não, criatura. Até porque eu era novinha quando eu me apaixonei pelo meu marido, então eu não tinha essa consciência. Eu só sabia que eu queria esse homem na minha vida, mas eu não tinha consciência da quantidade de coisas que ele ia cumprir. Inconscientemente? Hoje eu percebo que sim. Conscientemente, não. Aí, conforme eu fui me desenvolvendo, aprendendo, tomando consciência de certas coisas, aí eu fui simplesmente tornando-o consciente de que eu preciso. Eu não. Toda mulher precisa. Toda mulher que quer viver a vida num estilo mais sereno, num estilo de acordo mais com o propósito original da vida. Entendedores entenderão. Pois é. Faz sentido? Muito.
Muito. E aí você me falou isso então, né? Você não casou com esse propósito, tá? E aí você já estava achando que isso era um problema. Mas qual é a minha função aqui? É problematizar. Essa é a sua função? A sua função é direcionar. Então vamos problematizar para que eu mostre o meu valor. Ai. A gente conversando ontem no carro também, você falou, né? Lembra? Do post que a gente produziu semana passada? Mais compreensão e menos julgamento? Olha, eu já fazendo de novo aqui na conversa. E eu falo muito isso, né? Eu falo, acho que olhando para mim, eu percebi que essa era uma necessidade. Mais compreensão, menos julgamento. Então, quando comecei a perceber isso, quis começar a compartilhar isso com as pessoas, né? Mais compreensão, menos julgamento. Bom, me diga mais, e aí? Então, você estava me contando isso, né? Foi só uma percepção durante a conversa que você teve, certo? Beleza. E relacionamentos são assim, a vida é assim, nós seres humanos somos assim. Aqui a gente pegou um tema básico e um dos pilares da humanidade, que é casamento. Casamento é um pilar da humanidade e é uma pena quem não enxerga assim, né? Mas ele é. Foi assim que foi estruturada a família, o casamento, né, do homem e da mulher, que geram novas vidas. Então, enfim, tudo isso é maravilhoso e se faz importante a gente falar. Mas é preciso a gente se lembrar também, pegando o princípio de mais compreensão, menos julgamento, é preciso a gente se lembrar de uma coisa muito valiosa. A gente não sabe de tudo. E nessa humanez, nessa pequenez do ser humano imperfeito, a gente se julga demais quando às vezes a gente olha para o nosso passado e vê que às vezes a gente não tinha consciência do que a gente tem hoje. Então, quantas pessoas, talvez através aqui da nossa conversa, que vão começar a meditar na postura delas em relação ao casamento. E ali é o momento de partida para a pessoa mudar. E aí ela vai ficar se julgando por causa de toda uma vida passada. Aonde que esse julgamento vai levar? Ele vai resolver alguma coisa? Não vai. Ainda piora, né? Não. Então, eu sempre é a partir do momento que eu tive a percepção, né, de uma verdade bíblica de que quem é que senta nessa cadeira de juiz, quem é juiz? Só cabe a um ser existente em todo o universo realmente julgar. Então, por que a gente quer estar sempre nessa cadeira? Isso não cabe a gente. Julgar. E quando eu falo do julgamento, todos nós, até cientificamente falando, é comprovado, todo ser humano faz um pré-julgamento de tudo e de todos. E rápido, né? e rápido. E muitas vezes baseado em coisas que a gente nem sabe. Né? Exato. Então, nossa, eu não tinha colocado sal aqui não, né? Não sei. Acho que não. Descobriremos depois. Acho que não. Bom, voltando, me ajude a voltar. Jesus, essa é a Rafaela do dia a dia, tá? Tamo bem, Timê, vamos lá. É sobre não julgar, porque ficar se julgando baseado em todos os anos anteriores não resolve nada. Isso, e quem cabe a julgar é o Criador, né? Aquele que tem o direito para isso. Assim, de uma certa forma, todos nós julgamos. Mas quando eu falo do julgamento, é essa coisa de, sabe assim, tipo, merece viver ou morrer. E na maioria das vezes, por exemplo, para quem tem tendência a ter pensamentos que não são saudáveis para si mesmo. Uhum. Você não vai estar julgando, você já vai estar se condenando. Não tem nem direito a julgamento. Eu já me condenei. Exatamente. Então, o que acontece? Esse é o problema. Quando eu falo do julgamento, eu estou falando com essa conotação. Não do julgamento de fazer uma análise, de determinar, por exemplo, você olhar para o seu passado e falar assim, olha,
eu não gosto daquele comportamento que eu tinha. Isso acaba sendo um julgamento, né? Mas percebe para onde esse julgamento te faz? Não é uma coisa condenatória, como você mencionou muito bem. Então, eu olho para certos comportamentos que a Rafaela do passado tinha e falo, eu não gosto, eu não quero mais isso para minha vida. Então, eu determino que eu não quero mais isso, certo? Mas não significa que eu deva me condenar. Não significa que eu deva me condenar. Então, fica aí uma coisa para pensarmos e refletirmos. Top, hein? Olha, para um primeiro vlog. Começamos bem? Diga aí. Eu voto que sim. Gostaram desse modelo? Vocês gostaram de ver eu na cozinha? Então, meus amores, se você gostou, comenta, curte, compartilha. Me segue, se inscreve. Canal novo, gente. Canal novo. Por favor. Eu quero estar aqui mais vezes com vocês, tá bom? Agora vejam como vai ficar a nossa mesa de almoço. Beijos. Tchau.